Senhor presidente do expediente inicial, deputado Samuel Malafaia. Se hoje nós olharmos o noticiário dos jornais, tem uma matéria tramitando no Congresso Nacional de suma importância para o Brasil e, em especial, para o Estado do Rio de Janeiro. É a reforma tributária. Reforma tributária que tem algumas propostas no Congresso Nacional. Tem proposta no Senado, tem proposta na Câmara Federal e o próprio governo ainda não consubstanciou a sua proposta. E tem a proposta dos governadores do Estado, que foi acordada no CONSAG, no Conselho dos Conselhos Secretários de Fazenda. Estou aqui corrigindo, não é CONSAG, é Conselho dos Secretários de Fazenda, que está sendo aditada como fosse uma emenda na proposta que está na Câmara Federal. E me parece que a proposta dos governadores é a que melhor se adequa aos estados brasileiros, em especial ao estado do Rio de Janeiro. Proposta do Senado, que foi lida ontem na Comissão de Constituição e Justiça, unifica os tributos federais num tributo único, que eles trocaram o nome, não é mais IVA, mas, salvo erro de memória, IBS, e uma segunda unificação, de unificar o ICMS e o ISS. Evidentemente que os tributos unificados federais ficariam sob a gestão da União e os tributos estaduais e municipais, né, porque o ISS é municipal, ficaria sob a gestão dos estados e municípios. Me parece ainda uma proposta complexa, porque, na verdade, não tem a unificação criando um tributo único. Teriam dois tributos unificados. E a proposta dos governadores me parece que tem uma vertente mais interessante, porque unifica os tributos federais, isto é, IPI, PIS/COFINS, CID e também ICMS, ISS, ITD, e não tenho convicção se vão colocar o IPVA ou não. A intenção seria ser todos os tributos. Bom, isso, feita essa unificação, isso geraria uma simplificação tributária imensa. Uma simplificação tributária imensa. Se acabaria com essa questão estapafúrdia chamada substituição tributária, que faz
com que o setor empresarial recolha o tributo antes de vendê-lo. Então, é uma antecipação de receita, que muitas vezes tem o setor empresarial que ia a mercado tomar empréstimo para fazer o adiantamento, o pagamento do tributo. Mas o mais positivo dessa proposta é que todos os tributos seriam pagos no consumo, isto é, no ato da venda. E qual é a vantagem para o Estado do Rio de Janeiro? O Estado do Rio de Janeiro é o maior consumidor do país, se você cotejar a produção com o consumo. Nós somos grandes produtores de petróleo e gás, mas petróleo e gás já há uma excepcionalidade de legislação que o tributo não é cobrado na origem, isto é, na produção, e sim no destino, porque todos os outros tributos são cobrados na origem. Então, nós teríamos um ganho importante a partir de um determinado prazo, porque nos primeiros 5 ou 10 anos, ninguém teria ganho nem perda, porque seria criado um fundo especial para compensar os que ganharem mais, vai para o fundo, para compensar as perdas em relação ao dia de hoje, daqueles que tiverem perdido a arrecadação. Mas a partir do 5º ano ou 10º ano, a reforma tributária ainda não está aprovada, todo o ganho de tributo passa para o Estado que consome. Então, essa reforma tributária, entre outras tantas, me parece interessante. E a União ainda não mandou a dela. Porque a União, com medo de perder receita, falou em criar o famoso imposto sobre as transações bancárias. E isso fez com que um dos cabeças do Ministério da Economia tivesse a mesma decepada pela exoneração presidencial. Então, como o governo federal ainda não definiu essa equação, me parece que a compensação com a possível perda seja você tributar a renda mais alta. Em linguagem popular, tributar aqueles que são muito ricos, porque os mais pobres são violentamente tributados pelo ICMS, que é uma carga tributária altíssima. E, finalmente, senhor presidente, eu sempre tive como bandeira a diminuição da carga tributária. E por quê? Eu ontem ouvia um canal de TV importante e toda hora se dizia o seguinte: o empresário não aguenta mais pagar um tributo tão alto. Vou fazer aqui uma regra matemática simples, que o senhor que é engenheiro facilmente entenderá. Imagine que o senhor seja dono de uma indústria e o seu produto tem um preço final com a sua margem de lucro de R$1, sem o tributo, e a alíquota seja 30%. Logo, produto, o senhor vai adicionar 30%. Uma conta matemática simples. R$1,30 e vai vender no mercado.
o cidadão consumidor pagou em 30%. Quem é que foi espoliado com essa alíquota de 30%? O produtor ou o consumidor? Claro que o consumidor. Então, essa cadeia de carga tributária altíssima, ela afeta diretamente o bolso do cidadão, o bolso do consumidor, que com a renda baixa consome menos. E consumindo menos, Estado e União arrecadam menos. E aí se constrói esse círculo perverso que nós estamos vivendo, que ajuda o Estado do Rio de Janeiro, está na mais profunda falência. Pois não, senhor presidente? O deputado, e o produtor, quando leva o seu produto para o mercado, vamos dizer, um produtor de leite, extrai lá o leite da vaca, leva para o mercado, ele não paga imposto quando ele está fornecendo para o mercado? Sim. E se ele não fornecer na substituição tributária, sim. E se ele não fornecer diretamente, tiver um transporte intermediário, esse transporte também não vai pagar o imposto? Sim, senhor. Aí é que está, né? Porque é a cadeia produtiva. Por isso que é um problema imenso que vai um se acreditando no pagamento do imposto do outro. Mas essa cadeia produtiva toda, quando chega ao consumidor, quem paga ela toda é o consumidor. E na substituição tributária, o empresário também é usurpado, porque ele adiantou antes de vender. Então, o sistema é de uma perversidade brutal. É perverso, né? O que eu estou querendo dizer é que não afeta só o empresário, afeta principalmente o consumidor de baixa renda. Então, se a gente tem que inventar mais recursos, tem que meter imposto em cima das grandes fortunas, das grandes rendas, e não em cima da média da população, que não tem como tirar dinheiro de nada. Então, esse assunto da reforma é importantíssimo. E esse é um debate que nós não vamos votar, infelizmente, mas é um debate que nós temos que fazer. Muito obrigado, senhor presidente.